O essencial que todo desenvolvedor deve saber. Fala pessoas, então continuando a nossa série aqui do essencial que todo membro do time Scrum deve saber. Então a gente já falou sobre o Scrum Master, sobre o Product Owner, e agora a gente vai falar sobre os membros do time de desenvolvimento. Então para começar, cara, desmistificar aqui que time de desenvolvimento não significa somente desenvolvedores, tá? Quando o Scrum fala time de desenvolvimento, ele está falando qualquer pessoa que trabalhe em prol ali da criação do incremento ao final da sprint. Então pode ser UX, UI, pode ser DevOps, pode ser testador, pode ser desenvolvedor de front-end, back-end, qualquer coisa, né? Analista de negócio, todo mundo que está trabalhando em conjunto ali para a criação do incremento, ele é parte do time de desenvolvimento. Beleza? E aí o que eu venho dizer sobre as características, as qualidades ali que são indispensáveis, que são básicas, que são elementares para os membros do time de desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, os membros do time de desenvolvimento eles devem conhecer muito bem a tecnologia com a qual eles trabalham. Pô, isso é um pouco óbvio, né? Tem que conhecer da sua bruxaria ali, né? Se você for um... E daí eu trago uma característica um pouco diferenciada também, né? O Scrum ele não fala sobre as especialidades que as pessoas devem trazer dentro do time de desenvolvimento, ele só fala que todas as especialidades necessárias para criar um incremento pronto ao final da sprint, elas devem estar dentro do time de desenvolvimento. Porém, essas especialidades elas devem existir dentro do time, só que cada um dos membros do time ele deve ter um pouco ali de um espírito também generalista, de conseguir jogar em mais de uma posição ao mesmo tempo. Então é aquela capacidade que a gente chama de um especialista generalista, ok? Então ele tem uma especialidade sim, na qual ele estudou muito mais e ele domina muito mais, porém também carregando ali outras especialidades. Isso ajuda muito, muito no time ágil, no time Scrum, a poder ser um pouco mais responsivo, a poder ter mais capacidade de responder à mudança, de responder ali às dificuldades e às coisas que aparecem no meio da sprint, ali no meio do desenvolvimento, a conseguir sobrepor os percalços de uma maneira muito mais ágil. Beleza? Então assim, ter essa capacidade e dominar muito bem ali a tecnologia, aquilo que se está utilizando como ferramenta ali para criar o produto é essencial, é elementar. Todo membro do time Scrum deve ter assim, essa capacidade. Segunda característica, pessoal, que todo desenvolvedor deve ter é a proatividade. Então a gente sabe ali que no time Scrum existe a característica ali, né, isso é elementar, isso é essencial para todo o time Scrum, que é a característica da auto-organização. Então o time de desenvolvimento ele se auto-organiza para entregar o incremento ao final da sprint. Então a proatividade ela vem muito ao encontro dessa qualidade. Todo membro do time ele não pode ficar esperando, cada membro do time ele não pode ficar esperando com que uma outra pessoa lhe dê uma tarefa, ou ele ficar aguardando se há algum problema ali visível, se há alguma dúvida que não está muito claro ali o escopo do Product Backlog. Então o membro do time Scrum, né, o desenvolvedor principalmente, ele tem que ser proativo, ele tem que correr atrás dessas tarefas. Um erro muito clássico assim é o desenvolvedor ficar delegando muitas coisas ao Scrum Master, como se tudo fosse um impedimento ali na vida, no dia a dia. A gente sabe que não é, né? Os impedimentos dentro da vida ali do time, eles são aquilo que o próprio time não consegue sanar sozinho. Ou seja, nem tudo é um impedimento. Às vezes existem problemas no dia a dia, você não vai ficar delegando esses problemas ao Scrum Master. Você vai tentar fazer o máximo, o possível que está ao teu alcance ali para desenrolar isso, para resolver isso. Então a proatividade eu coloco como a segunda característica elementar de cada desenvolvedor ali. Poder correr atrás, dar a sua opinião, buscar soluções, buscar a resolução de problemas, de conflitos. Então isso é muito importante para o sucesso do time. E a terceira característica, pessoal, essencial, elementar a cada desenvolvedor ali é a colaboração. Então a gente sabe que a gente não alcança, a gente não consegue nada na vida sozinho, né? A gente precisa das outras pessoas, a gente tem isso como a base ali também do time Scrum. É baseado nessa dinâmica de colaboração entre os indivíduos que a gente vai alcançar os melhores resultados. Então a gente precisa, né, que haja um espírito colaborativo, né, uma sinergia entre os indivíduos, entre os membros do time.
Reed Hastings, que é o CEO do Netflix, ele fala uma frase muito interessante, ele fala assim, ó, você não deve tolerar dentro da sua equipe aquelas pessoas que são brilhantes, né, tecnicamente são brilhantes, mas que são uns idiotas, eles não colaboram uns com os outros, eles são ríspidos, eles não têm aquelas soft skills e fazem com que a colaboração do time se quebre. Então ele fala que o custo disso é muito alto e você não deve então tolerar essas pessoas porque elas não são colaborativas. Olha só que interessante. Então por mais genial que um desenvolvedor ele possa ser nas suas características técnicas, se ele não tiver uma atitude compatível em termos de colaboração, ele não deve ser tolerado dentro de um time. E a gente sabe que o Netflix ele tem um resultado excelente como uma empresa assim, e uma cultura empresarial bastante admirada pelas pessoas que conhecem. Então vai aí uma dica, e isso também ratifica um pouco dessa terceira característica. A gente precisa de pessoas colaborativas dentro do time Scrum para que a gente tenha sucesso também. Fechou, pessoal? Então é isso, ó. Excelência técnica, proatividade e colaboração. As 3 características elementares ali que um desenvolvedor, um membro do Development Team, ele deve ter para que o seu time Scrum tenha sucesso. Valeu? Vejo vocês aí na próxima.